Eu vou assumir a presidência. Isso é um golpe. Mas eu sou o vice-presidente. Não vai ter golpe. Você já viu essa cena, né? Tá lembrado? Isso, 1891. Meu nome é Osmar, eu sou da equipe Focus Ensino e hoje nós vamos falar sobre o governo do Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, que governou o nosso país de 1891 até 1894, o segundo presidente da República. No vídeo passado, nós vimos que o Marechal Deodoro da Fonseca renunciou à presidência e o vice-presidente, eleito indiretamente, era o Marechal Floriano Peixoto. Então ele assumiu a presidência no lugar do Marechal Deodoro. Você se lembra que nós falamos que por essa Constituição o vice-presidente era votado, né? Diferente do que é hoje. Hoje você vota o presidente já com o vice-presidente da mesma chapa. Naquela época não era assim e durante alguns anos, muitos anos, foi assim. Você votava num presidente e você votava também no vice-presidente, e muitas vezes o presidente era de um partido e o vice-presidente era de um partido de oposição. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O Marechal Deodoro não era do mesmo partido do Floriano Peixoto. Contava muito com o seu ministro da Fazenda, que era Rodrigues Alves. Você vai ver esse nome lá na frente, ele vai ser nosso presidente também. A economia, que no governo Deodoro da Fonseca estava muito ruim, péssima, no governo Floriano estava ruim também, cara. Mas melhorou um pouquinho. Ele construiu lá um bocado de casas populares, por isso o aluguel baixou, a inflação estava um pouco mais controlada. Mas o que marcou de verdade o governo do Floriano foram as tretas, cara. O Floriano adorava uma treta. E começa na posse dele. O discurso da posse dele foi assim: eu garantirei a República e a Constituição. Eu vou ler um trecho aqui, o artigo 42 da Constituição. Olha lá, artigo 42. Se no caso de vaga, por qualquer causa, a presidência não houver ainda decorrido 2 anos do período presidencial, proceder-se-á nova eleição. Essa Constituição é de julho de 91. Portanto, o Marechal Floriano Peixoto deveria assumir a vice-presidência e imediatamente convocar novas eleições. Só que ele não convocou, cara. Quando eu falo de golpe, eu não estou atribuindo nenhum juízo de valor. Eu estou usando só um termo técnico. Quando a gente fala de golpe, a gente fala aí de subversão à ordem institucional. Não estou falando se é bom ou se é ruim. Não é isso. E se a gente verificar nesse termo técnico, nós temos aí 2 anos de república, nós estamos em 91, novembro de 91, e nós já tivemos 3 golpes. A proclamação da República em si foi um golpe. Depois, Deodoro fechou o Congresso, também foi um golpe. E agora, ao não convocar novas eleições, o Floriano também está dando um golpe na Constituição. A República do Marechal Deodoro, e é por isso que ele é chamado de Marechal de Ferro, foi uma sequência de tretas e foi mais uma república aí de ditadura, muito diferente da propaganda que se tinha, que se fazia no período monárquico. Basta ver aí o hino à República, que nós vimos alguns vídeos aí atrás, em que o refrão é liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Não existe liberdade com ditadura. E existe aqui, olha, até o Visconde de Ouro Preto, que nós vimos lá atrás também, o Visconde de Ouro Preto, que era ministro do Dom Pedro II, era um monarca, ele foi exilado também. Cara, ele escreveu um livro na França, e o nome do livro é assim: Advento da Ditadura Militar no Brasil. Um monarquista falando sobre a ditadura da República. E entre os problemas que o Marechal arrumou ou teve que enfrentar
Assim, de cara ele queria a deposição de todos os presidentes de Estado que fossem oposicionistas, ou que fossem deodoristas. Já em março de 1892 já teve ali uma revolta militar que foi em seguida calada. Cara, ele prendeu Olavo Bilac, prendeu José do Patrocínio, decretou estado de sítio, mandou fechar um jornal, o Jornal do Brasil, mandou matar 185 pessoas que já estavam presas, tentou mudar a data do carnaval, cara. Aí o povo falou, não, aí não, né, Floriano? Vai mudar a data do carnaval? Aí não. Mas enfim, houveram muitas coisas aí, mas eu quero me ater em dois movimentos que ocorreram aí simultaneamente, porque são esses os movimentos principais e sempre caem questões do Enem quando se trata desse período, desses dois movimentos, que é a segunda revolta da Armada. Lembra, tivemos uma primeira revolta da Armada lá no governo Deodoro, e a Revolução Federalista. E é legal você entender direitinho esses dois movimentos, que é um pouquinho confuso, mas se você prestar atenção, você vai entender bem. Você lembra que nós falamos lá atrás que dentro do movimento republicano haviam algumas correntes, e uma dessas correntes era o federalismo, que pressupunha a distribuição de poder. As principais correntes eram os chamados republicanos centralistas, que eram aqueles que entendiam que o governo deveria ser centralizado, como era inclusive a monarquia, o grande poder na mão da União, e haviam os federalistas, que ao contrário disso entendiam que o governo deveria ser descentralizado e deveria se dar poder às províncias, que eram chamadas de províncias e hoje são estados, e menos poder para a União. Dentro desses centralistas haviam alguns moderados e haviam os chamados jacobinos, que é uma referência lá da Revolução Francesa, você sabe, tinha lá os jacobinos, que eram super radicais. Se você não sabe, um dia a gente vai falar sobre isso, você vai saber. Mas tinha lá os centralistas jacobinos, outros não tanto radicais, e entre os federalistas, olha que coisa, cara, tinha os federalistas que eram presidencialistas e outros que eram parlamentaristas. Então já naquela época havia uma discussão sobre isso, como existe até hoje, de se ter no país um regime parlamentar. E ficou definido na República que seria uma república federativa. Só que não é o que estava acontecendo. Tanto o Marechal Deodoro quanto o Marechal Floriano estavam concentrando o poder. Uma outra corrente é a corrente dos jacobinos, com referência ali à Revolução Francesa, que estavam sendo chamados já de jacobinos florianistas, que eles apoiavam a política do Floriano Peixoto. E lá no Rio Grande do Sul havia uma rivalidade enorme, maior até do que Inter e Grêmio, entre essas duas correntes. Os situacionistas, que eram do partido do presidente, que era o Júlio de Castilho, presidente do estado do Rio Grande do Sul, ele era do Partido Republicano Rio-Grandense. E eles eram centralistas. E em oposição a eles, haviam os federalistas, que eram liderados por um cara chamado Gaspar de Silveira Martins. Você lembra lá do outro vídeo, acho que o primeiro vídeo... Gaspar Silveira Martins. A gente vai ver esse nome lá na frente, no governo do Floriano Peixoto. Mas o Gaspar Silveira Martins, ele era um inimigo mortal do Deodoro da Fonseca. Por que isso? Porque tempos lá atrás, no Rio Grande do Sul, os dois disputaram o amor de uma donzela. E o Deodoro perdeu a parada. Nós falamos do Gaspar de Silveira Martins, que era aí inimigo do Deodoro da Fonseca e que estava liderando um movimento federalista. Os florianistas tinham o apelido de pica-pau por causa do uniforme deles e também por causa do chapéu, que era meio bicudo, mas principalmente por causa do uniforme, que era verde e vermelho. Olha lá o pica-pau aqui. Ó. Os federalistas foram apelidados de maragatos. Aí é uma referência a mercenários. Os federalistas defendiam, cara, a grande maioria deles, o parlamentarismo. Lembra que nós falamos lá atrás também? Eles foram muito fortes nessa empreitada. Isso significa que nós poderíamos hoje ter um sistema parlamentarista. Não sei se seria melhor ou pior, não estou dando opinião aqui, mas estou relatando apenas um fato, tá? E eles resolvem marchar até a capital, até o Rio de Janeiro, para depor o Floriano Peixoto, cara. E eles
chegam até o Paraná, passam lá, estão no sul do Rio Grande do Sul, passam pelo norte, passam por Santa Catarina, chegam até o Paraná. No Paraná, eles sofrem ali uma resistência de um cara que eu, sinceramente, não vou lembrar o nome agora, mas é um general cujo sobrenome é Carneiro. Todo mundo conhece realmente por General Carneiro, inclusive vocês devem ter visto aí em ruas, em praças, General Carneiro. E eles sofrem essa resistência e eles recuam e voltam para Santa Catarina e ficam ali numa ilha chamado Desterro. E ao mesmo tempo, cara, a gente tem a Revolta da Armada, a segunda Revolta da Armada. Você lembra? A primeira foi lá no governo Deodoro, canhões apontando para o Rio de Janeiro. E nessa segunda Revolta da Armada, o movimento da Marinha, eles se deslocam até Santa Catarina e se encontram com os federalistas nessa ilha de Desterro. Mas, cara, eles proclamam um governo provisório federalista que dura lá entre o final de 93 e o início de 94. Porque o que acontece é que o Floriano arma uma contraofensiva e faz ali uma aliança com o Partido Republicano Paulista, PRP. Você lembra ali, cafeicultores? Eles financiam o envio de tropas do Floriano para o sul, para conter esse movimento. Essa aliança não é de graça não, depois lá na frente a gente vai entender por quê. E o Floriano envia essas tropas e acontece ali um massacre, saldo ali de 10 a 12 mil mortes, e o Floriano sai vitorioso dessa revolução. Só para frisar, a Revolta da Armada, ideologicamente, não tem nada a ver com os federalistas. A Revolta da Armada tinha inclusive monarquistas. O que acontece é que eles viram um inimigo comum e tentaram combater o Marechal Floriano. Bom, e aí o Floriano recebeu uma homenagem do presidente do estado de Santa Catarina, que era também florianista, e a cidade de Desterro passou a se chamar Florianópolis, a linda Florianópolis. Tem também uma cidade no Rio Grande do Sul que tem o nome de Floriano Peixoto. E a contrapartida ao Partido Republicano Paulista é que Floriano Peixoto apoie o presidente que eles indicarem, que vai ser um presidente civil, depois de 2 militares, finalmente vai entrar um civil no poder, que é o Prudente de Moraes. O Floriano Peixoto consegue, assim, no meio de todas essas tretas, consegue terminar o seu mandato em 1894, mas esse movimento da Revolução Federalista se encerra ali em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul ele continua, vai até 95, então transcende o governo do Floriano e sobra aí para o Prudente de Moraes lidar com esse movimento. Mas aí é um assunto para o próximo vídeo, que é o governo do nosso terceiro presidente, Prudente de Moraes. E assim foi o governo do Floriano Peixoto, e assim termina a primeira fase da Primeira República, que é a chamada República da Espada, com 2 governos extremamente ditadores. E a gente vai começar, a partir do Prudente de Moraes, a fase da política que alguns chamam de café com leite, outros de política dos governadores, ou ainda de aristocracia. É um período bem bacana, a gente vê isso a partir do próximo. Até mais!